Onde estão os mortos? O que acontece conosco quando morremos? Serve de consolo saber a verdade a respeito da morte? Essas são perguntas que as pessoas se fazem há milhares de anos. São perguntas importantes. Independentemente de quem somos ou de onde moramos, as respostas são do interesse de cada um de nós. Quando morre uma pessoa amada, nós lamentamos. E talvez nos perguntamos: o que está acontecendo com ela? Está sofrendo? Está nos observando? Podemos ajudá-la? Será que um dia veremos de novo? As religiões pelo mundo dão diferentes respostas a essas perguntas. Algumas ensinam que, se você for uma pessoa boa, irá para o céu, mas, se for uma pessoa má, queimará num lugar de tormento. Outras religiões ensinam que, na morte, a pessoa passa para o domínio espiritual a fim de se juntar aos seus antepassados. Ainda outras ensinam que os mortos vão para outro mundo, para serem julgados, e depois reencarnam, ou nascem de novo em outro corpo. Todos esses ensinos religiosos baseiam-se num conceito básico de que alguma parte de nós sobrevive à morte do corpo físico. De acordo com quase todas as religiões, antigas e atuais, nós de algum modo continuamos vivos para sempre com a capacidade de ver, ouvir e pensar. Mas como isso é possível? Os nossos sentidos e os nossos pensamentos estão todos ligados ao funcionamento do cérebro. Na morte, o cérebro para de funcionar. As nossas recordações, sentimentos e sentidos não continuam a funcionar de modo independente, de alguma maneira misteriosa. Eles não sobrevivem à destruição do cérebro. O que realmente acontece na morte? O que acontece na morte não é mistério para Deus, o Criador do cérebro. Ele sabe a verdade. Na sua palavra, a Bíblia, ele explica a condição dos mortos. O ensino claro da Bíblia é: quando uma pessoa morre, ela deixa de existir. A morte é o oposto da vida. Os mortos não veem, não ouvem nem pensam. Nenhuma parte de nós sobrevive à morte do corpo. Nós não possuímos uma alma ou espírito imortal. Depois de mencionar que os vivos sabem que vão morrer, Salomão escreveu: mas os mortos não sabem absolutamente nada. Daí ele ampliou essa verdade básica dizendo que os mortos não podem amar nem odiar e que não há trabalho, nem planejamento, nem conhecimento, nem sabedoria na sepultura. Também o Salmo 146:4 diz que, quando uma pessoa morre, os seus pensamentos se acabam. Nós somos mortais e não sobrevivemos à morte do corpo. A nossa vida é como a chama de uma vela. Quando a chama se apaga, ela não vai para nenhum lugar. Ela simplesmente acaba. O que Jesus disse a respeito da morte? Jesus Cristo falou a respeito da condição dos mortos. Fez isso por ocasião da morte de Lázaro, um homem que ele conhecia bem. Jesus disse aos seus discípulos: Lázaro, nosso amigo, adormeceu. Os discípulos pensaram que Jesus queria dizer que Lázaro estava dormindo, recuperando-se de uma doença. Eles estavam enganados. Jesus explicou: Lázaro morreu. Note que Jesus comparou a morte ao sono. Lázaro não estava no céu nem no inferno de fogo. Ele não estava se juntando a anjos nem a antepassados. Tampouco renasceu como outra pessoa. Lázaro estava no descanso da morte, como que num sono profundo, sem sonhos. Outros textos também comparam a morte ao sono. Por exemplo, quando o discípulo Estevão foi apedrejado até morrer, a Bíblia diz que ele adormeceu na morte.
O apóstolo Paulo também escreveu a respeito de alguns que em seus dias haviam adormecido na morte. Será que originalmente Deus queria que as pessoas morressem? De modo algum. Deus fez o homem para viver na terra por toda a eternidade. Como já vimos, Deus colocou o primeiro casal humano num agradável paraíso. Ele os abençoou com saúde perfeita. Deus só queria o bem deles. Será que um pai ou mãe amorosos gostariam que seus filhos sofressem as aflições da velhice e da morte? Naturalmente que não. Deus amava seus filhos e desejava que vivessem felizes para sempre na terra. A Bíblia diz a respeito dos humanos: Deus pôs até mesmo a eternidade no coração deles. Deus nos criou com o desejo de viver para sempre. E Ele abriu o caminho para que esse desejo se realize. Por que, então, as pessoas morrem? Para encontrar a resposta, temos de considerar o que aconteceu quando havia apenas um homem e uma mulher na terra. A Bíblia explica: Deus fez brotar do solo todo tipo de árvores de aspecto agradável e boas para alimento. No entanto, havia uma restrição. Deus disse a Adão: de toda a árvore do jardim, você pode comer à vontade. Mas, quanto à árvore do conhecimento do que é bom e do que é mal, não coma dela, porque, no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Essa ordem não era difícil de obedecer. Havia muitas outras árvores cujos frutos Adão e Eva podiam comer. Mas foi-lhes dada uma oportunidade especial de mostrar gratidão àquele que lhes havia dado tudo, incluindo a vida perfeita. Por obedecerem, eles mostrariam também que respeitavam a autoridade de seu Pai Celestial e que desejavam sua direção amorosa. O que levou o primeiro casal humano a desobedecer a Deus? Por que a desobediência de Adão e Eva era um assunto sério? Infelizmente, o primeiro casal humano escolheu desobedecer a Deus. Falando por meio de uma serpente, Satanás perguntou a Eva: foi isso mesmo que Deus disse, que vocês não devem comer de toda a árvore do jardim? Eva respondeu: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas, sobre o fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: não comam dele, não, nem toquem nele, do contrário, vocês morrerão. Vocês certamente não morrerão, disse Satanás. Deus sabe que, no mesmo dia em que comerem dele, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, sabendo o que é bom e o que é mal. Satanás queria fazer com que Eva acreditasse que ela se beneficiaria de comer do fruto proibido. Segundo ele, ela poderia decidir por si mesma o que era certo e o que era errado, poderia fazer o que bem entendesse. Satanás alegou também que Deus havia mentido a respeito das consequências de comer do fruto. Eva acreditou em Satanás. Assim, apanhou o fruto e comeu. Em seguida, deu dele ao marido, que também comeu. Eles não agiram por ignorância. Sabiam que estavam fazendo exatamente o que Deus lhes dissera que não fizessem. Por comerem o fruto, eles desobedeceram de propósito a uma ordem simples e razoável. Mostraram desprezo por seu Pai Celestial e sua autoridade. Não havia desculpa para esse desrespeito pelo seu amoroso Criador. Deus não tinha motivos para manter Adão e Eva vivos para sempre. Eles morreram, exatamente como Deus disse que aconteceria. Adão e Eva deixaram de existir. Eles não passaram para o domínio espiritual. Sabemos disso por causa daquilo que Deus disse a Adão quando lhe cobrou uma explicação a respeito de sua desobediência: você voltará ao solo, pois dele foi tirado. Porque você é pó e ao pó voltará. Deus havia feito Adão do pó do solo. Antes disso, ele não existia. Assim, quando Deus disse que Adão voltaria ao pó, queria dizer que ele voltaria ao estado de não existência. Adão ficaria sem vida,
como o pó do qual havia sido feito. Adão e Eva poderiam estar vivos hoje, mas eles morreram porque preferiram desobedecer a Deus, e desse modo, pecaram. O motivo por que morremos é que tanto a inclinação pecaminosa de Adão como a morte foram transmitidas a todos os seus descendentes. Esse pecado é como uma terrível doença herdada, da qual ninguém pode escapar. Sua consequência, a morte, é uma maldição. A morte é inimiga, não amiga. Podemos ser muito gratos de que Deus providenciou o resgate para nos livrar desse terrível inimigo. O que a Bíblia ensina sobre a condição dos mortos é consolador. Como vimos, os mortos não sofrem dor nem angústia. Não há motivo para ter medo deles, pois não podem nos prejudicar. Eles não precisam de nossa ajuda, nem podem nos ajudar. Não podemos falar com eles, e eles não podem falar conosco. Muitos líderes religiosos afirmam falsamente que podem ajudar os mortos, e as pessoas que acreditam nesses líderes os pagam para que façam isso. Mas saber a verdade evita sermos enganados pelos que ensinam essas mentiras.